Olá, queridos alunos, queridos professores, sou a professora Francisca e estou aqui mais uma vez para dar aula de ciências. E hoje vamos falar de um tema muito importante, o tema consciência negra. Olhem aqui a minha blusa. Estamos com essa temática, respeito não tem cor, tem consciência. Ou seja, no dia 20 de novembro, nós comemoramos, o quê? O Dia da Consciência Negra, isso mesmo. É um dia muito importante, não é? Mas será que nós devemos falar dessas questões de racismo, de preconceito, somente neste dia ou através de um projeto como este que nós estamos aqui gravando as aulas? Será, crianças, professores? Não é mesmo? Nós devemos ter atitude de respeito no nosso dia a dia, né? A atitude que vá fazer a diferença na vida do próximo, na vida das pessoas. Devemos agir com respeito com todos, independente das condições sociais, econômicas, não é mesmo? Da cor da pele, certo? Temos que ser todos, respeitoso, certinho? Então hoje nós vamos falar mais um pouquinho de como foi essa trajetória, do povo que foi escravizado, que foram os africanos, isso mesmo. Vou falar um pouquinho da vinda deles para cá, de que forma foram trazidos, vocês vão ver ao longo, da aula que foi em péssimas condições, que eles foram trazidos. E o sofrimento começou desse trajeto deles lá da África até chegar ao Brasil e por aqui não parou, tá bom? Então vamos lá, acompanha aí comigo na telinha o trajeto dos africanos escravizados. Até chegarem ao Brasil, aprisionados em alguns países africanos, as pessoas eram trazidas forçadamente até o litoral do continente, onde eram despojados de suas roupas e seus pertences que ainda carregassem consigo, para serem vendidos aos comerciantes europeus que os embarcavam nos navios negreiros. Neles, os escravizados eram destinados aos porões da embarcação, onde ficavam presos em grupos a correntes. Cada navio levava em média 400 africanos amontoados. O mau cheiro imperava e o espaço para movimentação era mínimo, porque, embora navios deste tipo fossem geralmente grandes, se otimizava o espaço para caber o maior número possível de escravizados. Então, crianças, olhem aqui. Eu trouxe para vocês, verem a representação, desse navio negreiro, simular um pouco de como que esses escravos, essas pessoas, esse povo africano foram, trazidos, ao Brasil na condição de escravos. Então, era um navio negreiro, certo? Onde eles vinham, amontoados, olha, não tinha, espaço para se locomover, certo? Era tudo assim, misturado. Vinham mulheres grávidas, crianças, homens, vinha adolescentes, que eles chamavam de moleques, e vinha também com muita carga, esse navio. E os escravos, eles eram tratados também como carga, certo? Eles não eram tratados como pessoas. Era um descaso, com essas pessoas que foram trazidas para cá forçadamente. Tudo bem? Vamos continuar. Acompanhe na telinha. As condições desumanas marcaram a vinda dos africanos ao Brasil. Homens, mulheres e crianças eram transportados amontoados em compartimentos minúsculos dos navios, escuros e sem nenhum cuidado com a higiene. Conviviam no mesmo local a fome, a sede, as doenças,
as sujeiras, né, os agonizantes e os mortos. Sem a menor preocupação com a condição dos negros, os responsáveis pelos navios negreiros amontoavam negros acorrentados como animais em seus porões, que muitas vezes advinham de diferentes lugares do continente africano, causando o encontro de várias etnias e que, por vezes eram também inimigas. Então, vocês observaram aí no texto, né, uma simulação aqui, homens e mulheres e crianças, né, famílias inteiras foram, né, trazidas forçadamente, foram capturadas, né, para vir trabalhar aqui no Brasil na condição de escravo. E não tiveram nem um pouco de dignidade, né? Não receberam nenhum tratamento adequado a um ser humano. Eram tratados como animais, né? Como falou lá no texto. Vinham todos amontoados, né? Homens e mulheres. E conviviam com o quê? Com a fome, com a sede. Por quê? Porque a alimentação era escassa, né? Eles serviam, né, a alimentação aqui, né, num balde, jogavam lá como se joga para os animais mesmo. E aí era pouco, né? A escassez era grande, né, de alimentos e muitos não se alimentavam e acabavam dando prioridade para aqueles que, né, que estavam doentes ou para as crianças. Então, eles vieram em péssimas condições, né? Esse povo que tanto prestou, né, o seu serviço, né, que tanto tem, né, até o dia de hoje, a herança, né, desse povo que trabalhou aí de sol a sol, né, para a nossa economia, certo? A economia do nosso país crescer, né, que inicialmente era o cultivo com a cana-de-açúcar, certo? Então, eles trabalhavam duro, né, para manter, né, as coisas funcionando, tá bom? Vamos continuar aí na telinha? Marcas de sofrimentos. Os corpos dessas pessoas eram marcados pelas correntes que os limitavam nos movimentos. As fezes e a urina eram feitas no mesmo local onde permaneciam. Os movimentos das caravelas faziam com que muitos passassem mal e vomitassem no mesmo local. Os alimentos simplesmente eram jogados nos compartimentos uma ou duas vezes por dia, cabendo aos próprios negros promover a divisa da alimentação. Como os integrantes do navio não tinham o hábito de entrar no porão, os mortos permaneciam ao lado dos vivos por muito tempo. Então, crianças, viram aí mais um pouquinho de informação sobre como foi esse trajeto, né, dos negros até chegarem aqui ao Brasil, né, e eles passavam dias e dias, meses e meses nessas embarcações. Então, o sofrimento, ele começou desde a captura dessas pessoas lá, né, no continente africano. Não foi de todo o continente, porque o continente é enorme, né, o continente africano. Foi de alguns países, né, lá da África, que estavam principalmente passando por algum conflito, né? Essas pessoas que vieram, elas eram selecionadas, elas às vezes tinham dívidas, né? Então, elas pagavam dessa forma, né? As pessoas pegavam elas lá e vendiam, né? Tratavam elas como mercadorias, isso mesmo. E o sofrimento, né, foi muito grande. Vocês conseguem imaginar, né, conseguem pensar como é que foi esse trajeto desses africanos, desses povos que tinham toda a sua cultura, né, a sua língua, né, o seu modo de viver lá na África, né, em seus países, em sua comunidade, e de repente tiveram que deixar tudo para trás. Vocês viram também que até as roupas, né, os seus pertences, essas coisas que nós temos, os nossos objetos, que eles contam a nossa história, né? E eles tiveram que deixar tudo para trás, né? E vir assim, né, se despojar, né? Se libertar de tudo aquilo e se aprisionar, né, a um trabalho escravo,
certinho? Então, vejam aqui. Você sabia, né, além dessas informações, você sabia que quando o navio encontrava alguma dificuldade durante o seu trajeto, o comandante da embarcação ordenava que os negros moribundos ou mortos fossem lançados ao mar, como alternativa para reduzir o peso do navio? Isso mesmo. Então, as pessoas eram tratadas como animais, né? Morreu ou está ainda, né, já assim bem doente, bem ruim, eram jogados porque o barco, né, os navios corriam o risco de naufragar, né? Então, precisava se libertar de cargas e eles se libertavam das pessoas, né? As pessoas não, nem o enterro, nem esperava chegar, né, no Brasil ou qualquer coisa assim. Eram jogadas ali, lançadas ao mar, né? Vieram, né, pelo trajeto do Oceano Atlântico e eram jogados como animais mesmo. Morreu, acabou, não vai servir, né? Não vai ter como trabalhar, então é só uma carga, né? E os direitos, né, dessas pessoas foram constantemente violados por muito e muito tempo, né? Tanto aí nesse trajeto como quando chegaram ao Brasil. Vocês já, né, durante esse projeto, já viram que os castigos eram grandes, né? As pessoas tinham que fazer tudo o que os seus senhores mandavam, né? Os proprietários das terras. E mesmo fazendo, eles achavam que estava mal feito, né, o trabalho, e açoitava, né, batia e castigava mesmo, colocava no tronco, né, e tirava sangue, né, da costa das pessoas. Era um sofrimento total, né, na vida dessas pessoas. E essas marcas de sofrimento, elas se estendem até o dia de hoje, né, os dias de hoje. Como professor ainda tem castigo físico? Não, não tem mais. Mas tem a pressão, a humilhação, que são o quê? Psicológico. As pessoas, elas relacionam, né, o negro hoje com o que ele foi, né, no passado, que ele foi escravo, mas ele se libertou, né, através da Lei Áurea, né, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e, de certa forma, né, assim, entre aspas, ele foi liberto, né? Mas não tem como apagar o passado, né? É uma herança, né, todo esse sofrimento. Mas nós consideramos que esse povo, né, nós que somos negros, já sofremos, né, o suficiente com todo, né, essa história do nosso passado. E que hoje, né, nós temos que ser tratados com respeito, né, com a igualdade de direitos, né? Somos iguais perante a lei e merecemos respeito, certo? Como qualquer ser humano, porque nós somos seres humanos. Tudo bem, crianças? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu te espero numa próxima aula, tudo bem? E para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças!